Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês, aqui pelo Centro de Mídias. Estamos juntos aí no aprofundamento Matemática Conectada. Ouça o sinal da nossa entrada, é isso mesmo. Preparem seus materiais. Vamos começar aqui o nosso componente Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Nosso diretor está colocando para vocês aí na telinha o slide de apresentação, só para a gente saber onde a gente está, ó. Matemática Conectada é o nosso aprofundamento, com 4 professores, né? O Tony, a Ilana, a professora Fernanda e eu aí com vocês nos Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. Só para lembrar, a gente está falando de matemática financeira, né? Educação financeira sustentável é o nome da nossa unidade curricular, que vai durar aí, né, 6 meses, a gente está quase chegando no fim, mais 2 meses a gente termina. E o nosso título hoje, a gente está na atividade 2, nós vamos fazer uma sistematização aí que vale por 2 aulas, a gente vai começar hoje e depois vocês vão dar seguimento aí. Tá bom? Nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho aí sobre gráficos no GeoGebra, a gente falou o gráfico de função de espaço por tempo, a gente falou de gráfico de aceleração por tempo, fizemos à mão, fizemos no Excel para atender o nosso eixo, né, com o uso de recursos tecnológicos e a gente fez usando o GeoGebra. Hoje eu vou fazer mais um no GeoGebra com vocês, tá bom? Para vocês professores que nos acompanham, aí na lousa para vocês fazerem um registro, a gente está aprofundando aí essas 2 habilidades do currículo de Naturezas e Tecnologias, número 101 e 301. Sem perder o nosso foco, ó, lembrando dos nossos objetos de estudo, dos nossos objetos de conhecimento, é a construção, interpretação e análise de gráficos de funções aplicados nos estudos de fenômenos físicos. Só que a nossa proposta é pegar um fenômeno físico e ver se serve, por exemplo, para um fenômeno de mercado financeiro. Então, o que a gente fez foi interpretar e fazer gráficos na semana passada, né, nas aulas passadas, sobre o movimento retilíneo uniforme. Hoje a gente vai pegar um gráfico do movimento retilíneo uniforme e fazer alguma coisa aproximadamente igual para um gráfico de lucro, tá certo? Então nós vamos comparar aí 2 gráficos, tentar fazer uma situação problema e a gente vê que o comportamento, o desenho e a análise do gráfico é do mesmo jeito, tanto para o movimento retilíneo uniforme quanto para o lucro, beleza? Então tá aí a nossa proposta de sistematização. Então vamos tentar aplicar o que a gente já aprendeu, nós vamos usar o simulador também. Então preparem seus celulares aí, nós vamos usar o simulador do PhET e também nós vamos usar o GeoGebra, tá bom? Nós vamos fazer as 2 coisas. Mas antes tá aí uma situação, um problema, que inclusive a gente já falou lá na aula com o professor Tony. Eu já mostrei isso para vocês, mas hoje a gente vai detalhar mais, com um pouquinho mais de capricho e de cuidado. Então ficou assim, ó. O que a gente quer interpretar e integrar aí um gráfico de movimento retilíneo uniformemente variado, que é um foco de fenômenos físicos, fenômenos natural, com um de matemática financeira, tá bom? Então o exercício é o seguinte, ó, a situação, né? Imagine que uma determinada empresa produza camisetas a um custo de R$20. Então, para esta empresa produzir cada camiseta, ela vai ter que pagar R$20. Isso daí está relacionado a investimentos com matéria-prima, né, tecido, mão de obra e tudo mais. Então, para produzir uma camiseta, R$20. Então, você já pode pensar, se fosse para produzir 2 camisetas, o dobro disso, né? 3 camisetas, o triplo disso, e assim vai. Então, a gente sabe que o custo depende do número de camisetas. Quanto mais camisetas, mais caro aí fica para a produção, beleza? Então, a gente já tem que pensar o seguinte, para produzir uma camiseta tem que ter um dinheiro inicial, porque a princípio você não vai ter nenhum lucro, você vai ter que ter um investimento para produzir, para depois vender e ter um retorno, tá bom? Então, já vai pensando nisso. Bom, considerando aí na telinha, ó, considerando que cada camiseta é vendida por X reais, então tá aqui o preço de venda, né, para uma camiseta que eu não sei quem é. Estima-se que a empresa venderá por mês 80 menos X camisetas. Isso aqui é a venda, olha. Então, ele vai custar, vamos chamar de C, vai custar R$20 cada camiseta e ela vai ser vendida por X reais, né? Quer dizer, a cada camiseta é vendida por X reais e vai ser um total número de camisetas igual a 80 menos X.
por que você está colocando tanta letra aí? É mais difícil. Sim, é mais difícil, porque a gente tem que usar aquele recurso matemático, né? Por que a gente usa a letra? Porque é fácil fazer conta com uma camiseta, 2 camisetas. Mas se ele vender centenas de camisetas, né? Fica mais difícil dele fazer previsões. Então a gente faz aquele estudo de tabela, né? Vendendo uma, vendendo 2, 3, vendo o padrão. Aí depois a gente pode usar uma expressão algébrica e fazer um estudo de gráfico que fica mais geral. Tá bom? Então vamos tentar fazer esses 3 passos que a gente andou fazendo aí ao longo das 2 atividades que a gente está concluindo até agora. Beleza? Então olha lá, a letra serve para isso. Sendo que X, o que é o X mesmo? Olha lá, a venda de cada camiseta. Então cada camiseta tem que estar entre R$0 e R$80. Isso vai ser o preço da venda da camiseta. Então neste caso, eu não sei quem é o X, né? Ele quer saber, aí eu tenho que ter essa intuição. Ele não fez nenhuma pergunta, esse exercício, mas você tem que ter uma intuição. Ele não deu o valor do preço de venda. Significa que ele quer saber isso. Então, ele tem que fazer uma projeção e escolher um preço para vender a camiseta de forma que ele tenha que ele consiga ter lucro. Tá certo? E ele quer prever isso. Por quanto será que eu tenho que vender a minha camiseta? Sabendo que para fazer uma camiseta custa R$20 e eu não posso vender essa camiseta muito caro. Então, o máximo que essa camiseta que eu tenho que pôr na minha loja para vender é por R$80. Por que será, hein? É uma questão a se pensar. Quando a gente faz um planejamento, lá na aula do professor Tony, a gente faz previsões, né, planejamentos. Se você quiser montar uma empresa, tem um vídeo lá, né, que ele discute isso. A gente precisa fazer algumas previsões e também algumas pesquisas. Então, provavelmente, se ele vender uma camiseta muito cara, ele não vai conseguir vender nada. E ele já deve ter feito uma pesquisa de mercado e percebido que R$80 é um preço máximo aí que ele pode vender para ele ter lucro. Se ele vender uma camiseta por R$100, por R$200, já não vai valer a pena, tá certo? Porque provavelmente as pessoas não vão comprar. Então, ele já fez essa previsão e ele percebeu. Ele tem que escolher um valor para tem que ser até no máximo, né, de R$0 a R$80. Se ele vender a camiseta por R$20 também não serve, né? Porque se custa 20 e ele vende por 20, não tem lucro nenhum, tá bom? Ele vai trabalhar só para pagar a conta mesmo, certo? Então, voltando aqui. Como podemos estimar o preço de venda? Olha, sem perguntar, eu já tenho que ter essa intuição. Como podemos estimar o preço de venda dessas camisetas para que o lucro mensal seja máximo? Ele não quer ter só um pouquinho de lucro, ele quer ter o máximo de lucro possível. Então, ele tem que escolher um preço bom para que o lucro dele seja máximo, tá certo? Então, essa é a previsão que a gente tem que estudar. Como a gente faz isso matematicamente, né? Existem softwares para fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente faz para resolver uma situação, um problema, é identificar algumas coisas que eu já sei. Então, ao ler este problema, você tem que saber algumas coisas. Vamos ver o que a gente já sabe. Ó, vou escrever aqui. Vamos interpretar este enunciado. Ó. Primeira coisa, o preço de custo de uma camiseta é R$20, é o que está escrito ali. Tá certo? E o preço de venda é X reais. Então, estas coisas você já leu no problema, vai anotando. A quantidade de camisetas vendidas vai ser 80 menos X. Tudo isso está no texto. E, pela leitura, né, o que significa X está entre 0 e 80, ou seja, 0 é menor que X e X é maior ou igual a 80. Quer dizer que o X está entre 0 e 80. Isso significa que o preço da venda da camiseta deve estar entre 0 e 80 por causa dessas questões que eu acabei de comentar. Então, essa é a primeira interpretação que a gente tem do enunciado. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pensar o que a gente já sabe sobre lucro e sistema financeiro, tá bom? Então, olha lá. O que a gente tem que saber? O que é o lucro? A professora Ilana já trabalhou isso na aula e o professor Tony também, nós vamos resgatar aqui. O lucro é dado como o valor da venda total, é a mesma coisa, né? Que também é chamado de receita, né? O lucro ou a receita, menos o custo total. Então, por exemplo, eu quero vender a camiseta. O que vai ser o lucro? Eu tenho que pegar o preço de venda e subtrair quanto que eu gasto.
tá certo? O que sobrar, eu tenho que tirar o que eu gasto, o que sobrar é o que eu vou chamar de lucro. Então, matematicamente, a gente fala o seguinte, é a venda, você pega o preço da venda, tira o lucro, tira o custo, o que sobrar você vai chamar de lucro. Matematicamente, a gente consegue representar isso, tá certo? Então, foi o que eu escrevi. O que é o lucro? O lucro é a sua receita, e vocês viram nas outras aulas que receita é tudo de entrada de dinheiro que vem para a sua empresa, pelo seu estabelecimento, menos tudo que você tem de custo. E aí nas aulas anteriores da Ilana também vocês viram que tem vários tipos de custos, né? Custo variável, custo fixo e tudo mais. No nosso exercício ele está chamando tudo de custo. Então, todo o dinheiro que entra, menos tudo que eu gasto, é o que eu vou ter de lucro. Beleza? Matematicamente a gente pode dar letras para isso, tá? Volta aqui na nossa telinha. Olha lá. E a venda total, o que é a venda total? E você vai pegar o preço que você colocou para venda e multiplicar pela quantidade de unidades vendidas. Lembra quanto que é o preço de venda? Ele falou que é X, que é o que ele não sabe quanto que ele tem que pôr, né? E multiplicar, fazer vezes a quantidade de peças que ele vai vender. E a quantidade de peças a gente viu que é 80 menos X. Então, isso daqui é o valor da venda, tá certo? Ó, isso vai ser a venda. O lucro vai ser a venda menos o custo. Continuando, ó, o que é o custo? Ele falou que o custo custa R$20 uma camiseta. Como que a gente calcula o custo de várias camisetas, né? Pega o valor do custo, o preço do custo e multiplica pela quantidade de peças produzidas. De novo, ó, então o custo vai ser, cada camiseta vai custar R$20. Então, 20 vezes o número de camisetas, que no caso é 80 menos X. Então, nós temos aí essas expressões. Beleza? E para continuar, a gente vai tentar escrever, então, uma expressão, né? Tentamos escrever uma expressão algébrica ou uma função que nos ajude a generalizar este cálculos. O que é generalizar? Fazer o cálculo por um valor qualquer de número de camisetas, de preço de venda. Eu não sei quanto é a camiseta, quanto é a venda da camiseta, lembre-se disso. É o que você quer saber. Eu tenho que pensar quantas camisetas, né? Quanto que eu tenho que vender para que eu tenha um lucro máximo? Eu quero saber isso, tá bom? E o que eu sei? Eu sei algumas coisas que o exercício já deu. Vamos tentar escrever isso. Olha aí na tela, ó. Bom, o preço de uma camiseta não é 20 e o custo de uma camiseta não é 20 e a venda não é X, a quantidade de camiseta não é 80 menos X, então como que vai ficar o custo, ó? Vai ser 20 vezes 80 menos X. Aqui a gente usa matemática básica, né? 80 vezes 20, que dá 1.600. 20 menos X, menos 20X. Isso aqui é o custo. E a venda? O preço da venda não é... O valor total de venda não é a quantidade de camisetas vezes o total de quanto custa cada uma? De novo, matemática básica, né? 80 vezes X, 80X, quando a gente tem multiplicação assim, né? E X vezes menos X quadrado. Então, aqui a gente tem que o custo é 1.600 menos 20X e a venda é 80X menos X quadrado. Então, o lucro basta fazer um menos o outro, né? Como a gente vai ter o lucro, então? 80x menos x quadrado, que é a venda, menos o custo, né? O custo que é 1.600 menos 20x. O uso dos parênteses. Por quê? Você vai fazer menos o custo, e o custo é tudo isso. Se você não colocar o parênteses, dá errado, tá bom? E aí a gente já aprendeu também que quando tem um sinal de menos perto de parênteses, tem que fazer ou a regra de sinal ou inverter o sinal de quem está dentro. Então, vai ficar assim, né? 80x menos x quadrado, ó, menos 1.600, menos com menos, mais, ó, repare que se você não colocar o parênteses, você erra aí, tá bom? O estudante costuma errar aqui. Então, menos com mais, menos, ficou 20. Aí, a gente junta, né, termos semelhantes. Então, a gente sabe que menos x quadrado, você desce, 80x mais 20x dá 100x, menos 1.600. Veja que isso é uma função de segundo grau, tá certo? Se é uma função de segundo grau, do jeito que está aqui, eu não consigo calcular o lucro máximo de cara. Mas se eu tivesse um gráfico, eu saberia.
tá bom? Lembrando que como é equação de segundo grau, função de segundo grau, nós temos uma parábola, certo? E neste caso, a parábola, ela está virada para baixo, porque o sinal que acompanha o x está negativo. Então, é uma parábola virada para baixo. E a gente sabe que quando a parábola está virada para baixo, aquele ponto lá em cima na parábola é o máximo. Então, se você achar esse ponto, você vai saber qual é o valor máximo que você pode cobrar a sua camiseta. Então, é melhor fazer o gráfico. Veja que o gráfico ajuda a gente em várias coisas, tá bom? O nosso diretor vai colocar para vocês aí a telinha do GeoGebra para a gente digitar a função. Nós não vamos fazer à mão, não. Por isso que vocês aprenderam o GeoGebra. Vamos espelhar, então, para vocês aí o GeoGebra que eu vou mostrar como que faz. A gente viu na aula passada que basta digitar, né, o valor da função aí, essa expressão algébrica, que a gente consegue colocar ali. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui. L de x, né, vai ser igual menos x. Estou digitando, espero que vocês estejam enxergando. Lembra que o elevado é circunflexo, né? Elevado ao quadrado. Veja que já apareceu a parábola aí virada para baixo, tá vendo? E só que você tem que digitar o resto. Você tem que dar uma setinha para o lado, senão você continua digitando no expoente. E não é. Então, menos x quadrado mais 100x, acho que é isso a função. E menos 1.600, vamos ver se é isso. Mais 1.600, desculpa. Mais 1.600. Eita, que tá difícil de achar, né? Nós vamos ter que dar zoom aqui, ó. Então, vamos baixar, clica com o mouse, arrasta a sua função, vamos ver se a gente acha. Vou mexer aqui no eixo para ver onde que tá a minha função. Acho que não, deixa eu ver, cadê essa função? Daí que eu tô encontrando. Lembra que você mexe aqui no eixo, você acha a função? Aqui, achei a função. E aí você abre, vai dando zoom, né? Ou vai diminuindo. Embaixo aqui, ó, tem um negocinho que você diminui ou você aumenta, vai dando zoom. Segura e arrasta, tá vendo? Então, aqui você tem uma ideia de mais ou menos como que tá a parábola. Se você andar com o eixo lá em cima... Vou andar aqui lá, até lá em cima, acho que eu vou ter que mexer no eixo mais uma vez. Clica com o mouse esquerdo, mexe no eixo, vamos ver se 200 fica bom. Diminui aqui, vamos pôr de novo. Tem que ir achando o eixo até ficar bom, viu, gente? Até você conseguir enxergar o exercício. Opa, já errei de novo. Vamos calcular um número bom. Eu esqueci de marcar aqui qual que é esse número bom. E vamos dar zoom. Bom, de todo caso, eu vou voltar ali para a telinha que eu fiz em casa. Você tem que ir ajustando esse eixo, dando zoom ou reduzindo aqui até você achar a função. E aí você acha um eixo melhor para você apresentar esses valores. Deixa eu dar mais uma tentativa aqui. Não é esse. Dando zoom. Espera aí, pessoal, que eu já vou achar aqui. Pôr no 20, também não é. Eu achei e eu vou colocar na telinha de novo para vocês. Vou pedir para o meu diretor botar lá na telinha, enquanto eu acho aqui. Lá no nosso slide, eu fiz no GeoGebra esse... Lembrando que é só entrar no GeoGebra, né? Colocar e fazer a digitação. Tá aí para vocês na tela. Eu achei esse eixo aí, né? Você tem que mexer nas suas retas aqui, ajustando o eixo até você encontrar o melhor desenho. Então, eu mexi em casa, já trouxe para vocês esse eixo pronto. De todo jeito, olhando para esse desenho no GeoGebra, que a gente fez ali, basta digitar, né? Lembrando que é só escrever, deixa eu ver aqui, escrever a função aqui, ó. Escreveu a função, você vai conseguir o desenho e você vai ajustando os eixos aí, tá bom? Então, o que a gente tem? O desenho dessa parábola. Repare que ele fala que o x tem que estar entre o 0 e o 80. Olha aqui onde que está o 0 e o 80, né? O 0 está aqui, menor que 0, né? E 80 tá para lá. Repare que se ele vender a camiseta, né, por um preço menor que R$20, olha o eixo, tá tudo para baixo aqui, o sinal verde, ó, a parábola verde tá tudo para baixo. Significa que é negativo o lucro. Um lucro negativo significa prejuízo, né? Se ele vender acima de 80, olha aqui o desenho da sua parábola. Também o desenho passa a ficar
negativo aqui. Então, significa que ele vai ter prejuízo se ele vender essa camiseta menos de R$20, né? Ele pode vender? Pode, mas ele vai ter prejuízo. O lucro vai ser negativo. E acima de 80. Então, este lugar que ele vai vender, R$80, é uma camiseta cara já. Pode ser que as pessoas não comprem tanto, tá bom? E o lucro máximo tá neste ponto aqui. E a gente já aprendeu como faz para pôr o ponto, né? Clica aqui nesta setinha, tira essa setinha, clica aqui no A, vai com o mouse em cima da linha e põe o ponto A. E você vai mexendo, né, com o mouse neste ponto até ajustar o máximo aí. Então, que ponto que é esse aqui, ó? É o ponto quando for 50, né, o número de X, o lucro máximo vai dar aqui, ó, ele tá dizendo que é 900. Então, o máximo de lucro que ele vai ter vai ser 900, beleza? Se ele vender aí por um preço de R$50 cada camiseta. Então, o lucro por camiseta, veja, cada camiseta não custa R$20, se ele vender 50, então ele vai ter um lucro de R$30 por cada camiseta. Você pode pensar assim também, beleza? O que isso tem a ver com os estudos que a gente está fazendo aqui? Então, este estudo de máximo, sempre que fazem uma pergunta, inclusive se vocês forem fazer Enem, essas coisas, quando fazem estudo de máximo, vocês podem esperar que vai ter uma expressão algébrica do tipo função de segundo grau. E aí, se ele fala máximo, vai dar sempre uma função com parábola voltada para baixo, e o máximo é aquele topo ali. Então, sempre perguntar com relação à variável x, ele vai ter que dizer para você quem é o x, neste caso o nosso x é o preço de venda da camiseta, vai ter um momento que ele vai ter uma venda que vai ser ruim para ele, então a gente já viu que este momento, essa camiseta custar menos de R$20, né? E se custar mais de R$80, ele já vai ter prejuízo, vai ser negativo. Mas se ele vender as camisetas de R$20 até R$80, ele já vai ter lucro. Começar a ter lucro. Se ele vender por R$50, é o valor melhor que ele tem para vender aí essa camiseta, tá certo? Ele vai ter o melhor lucro dele. Se ele aumentar o valor para 51, assim para diante, ele já vai começar a vender menos, ter menos lucro, tá bom? Então essas coisas a gente acompanha fazendo estudos de gráfico. Agora vamos olhar na física, na ciência da natureza, como faz. Vamos ter que fazer algum estudo parecido com esse, tá bom? Tem a ver com lançamento de coisas. Então, vamos só concluir da análise do gráfico aí, ó. Como temos uma situação, problema de lucro em função do preço de venda das camisetas, nós vamos olhar de novo só para valores positivos, né? Não faz sentido falar que tem um preço de venda negativo, porque os preços são sempre positivos. A parábola está com concavidade voltada para baixo, dado que o número que acompanha o x, né, o coeficiente, está negativo. Isso significa que o lucro tem um valor máximo, né? Quando o x é negativo, a parábola fica assim. Quando é positivo, fica assim. Então, aqui a gente diz que é máximo, né? Quando está subindo, veja, que está subindo, 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 atinge o valor máximo e começa a diminuir. Neste caso, aqui é valor mínimo. Então, está descendo, descendo, descendo e depois começa a subir, tá bom? E aí a gente viu pelo gráfico que o valor máximo que ele vai ter de lucro é 900 se ele vender por R$50 cada camiseta. Fora isso, ele vai ter outros lucros ou não vai ter lucro nenhum. E podemos, então, observar que se o preço de venda for menor que 20 ou maior que 80, a empresa sempre vai ter não vai ter lucro, né? Por que será? Aí vocês podem discutir isso e anotar no diário de bordo. O que será que influencia, né? A gente já discutiu. Pode ser que ele tenha feito um planejamento no lugar de vender coisas que não pode ser muito caro. A sociedade ali, a comunidade, tem um poder aquisitivo que não permite que você compre coisas muito caras. Ou tem os concorrentes vendendo mais barato também, a mesma coisa. Então, tem essas questões aí relacionadas a preços de mercado, tá bom? Isso vale, se você fizer uma boa pesquisa, você consegue, então, planejar melhor aí as suas coisas. Beleza? Voltando aí, vamos ver, então, como que a gente faz agora para associar isso às coisas que a gente tem
aqui que a gente tem investigado no movimento retilíneo uniforme. Então, nós vamos fazer uma interpretação de gráfico, ó. Hoje nós fizemos uma interpretação de gráfico de lucro, que tem basicamente as mesmas características do gráfico do movimento retilíneo uniforme. E nós vamos agora manusear um simulador, meu diretor vai colocar aí e vamos tentar nos apropriar aí dessas grandezas. Então, pode colocar na nossa telinha, por favor. Aí, nós vamos mexer nesse simulador, vou até colocar minha canetinha aqui do lado, que a gente vai, a gente já conhece esse simulador, né? Então, nós vamos supor que você vai fazer um lançamento aí de uma coisa, eu vou pôr aqui no chão, tá bom? E vou dar um tiro de canhão para cima, né? Vou pôr fazer um lançamento vertical ou jogar uma canetinha para cima. Você pode, inclusive, colocar aqui, lembrando que se você mexer aqui nesta parte, ó, colocar aqui, você pode ajustar, inclusive, a distância, você fica sabendo a distância, o tempo e tudo mais, né? Eu posso, inclusive, baixar mais ainda esse canhão na posição 0 e colocar aqui o tempo. Então, quando eu der um tiro, quando você clicar, não sei se o meu diretor pode colocar a minha tela aqui para o pessoal ver melhor, acho que na câmera 1. Quando você der um tiro de canhão, apertando esse botãozinho aqui, ó, ele sobe, tá vendo? E desce. Aí veja que aqui registra o tempo também. Tem um tempo aqui, ó, para ele fazer essa subida, eu vou apagar e fazer de novo, ó. Vou dar mais um tiro. E aí quando ela sobe e desce. Então este é o tempo, esse tempo que foi dado aqui, de 3,6 segundos, é o tempo que durou esse movimento, para subir e descer. Tá certo? Então este valor você tem. Ó, aqui embaixo você pode ajustar a velocidade, onde está escrito rapidez inicial, se você colocar 20 segundos e tudo mais. Então, vamos supor aqui que ele vai dar um tiro com velocidade de 20 metros por segundo. Então, quando ele fizer isso, o que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui e vou dar mais um tiro, ó. Veja que vai assumir uma altura maior. Talvez dê para diminuir aqui o zoom, fazer aqui, diminuir aqui o zoom, aumentar mais um pouco, só para a gente enxergar a altura aqui. Espero que dê tempo que vocês consigam ler aí, ó. Vou apagar e fazer de novo. Quando a velocidade é aumentada, essa bola vai para mais alto. Então, eu vou pôr aqui a velocidade 20 e vou dar, um tiro mais uma vez. Dando o tiro, olha, atinge lá uma distância e desce. E no caso aqui, ele vai gastar 4 segundos, ele tinha colocado aqui, né? 4,08 segundos, tá bom? Esse tiro. Então, o que significa isso? Você lembra? Pode voltar para a nossa telinha, nosso diretor vai pôr lá na nossa telinha do slide. Você se lembra da função horária dos espaços que a gente colocou? Então, a função horária não era S, mas aí, voltamos aqui. A função horária dos espaços não era assim, S, mas vamos pôr lá. Aqui, ó. Ajustando a velocidade inicial, vamos pensar, para 20, quanto tempo durou o movimento de subida e o de descida? A gente viu que durou 4, né? Vamos aproximar para 4. Então, quer dizer, gasta-se 2 segundos para subir e 2 para descer, tá bom? Como o lançamento é vertical, vimos que a aceleração será sempre a mesma, que é no caso da gravidade. Então, você consegue escrever a função horária dos espaços aí, ó. Trocando, lembrando que aqui é S, né? Vou fazer de novo, ó. S é igual, saindo da posição inicial, lembra disso? Mais velocidade inicial vezes o tempo, menos, no caso assim, mais a aceleração, que no caso vai ser a gravidade, t² dividido por 2. Quando não tem velocidade inicial, é descida, né? Quando você deixa cair um objeto. Neste caso, você está dando um tiro. Então, você está saindo da posição 0, isso some. A velocidade inicial é 20. E a gente está fazendo um tiro para cima e a gravidade puxando para baixo. Veja o sinal de menos, ó. Quando você está jogando algo para o alto, você está indo contra a gravidade. Então, vai negativo aí, tá bom? E aí, quando você faz essas substituições, você consegue, inclusive, calcular aí o tempo de subida, o tempo de descida, você consegue a altura máxima e tudo mais. Veja que o nosso exercício durou 4 segundos o tempo. Se você trocar o tempo aqui por 4, você vai descobrir, então, qual é a altura máxima aí. Veja que, neste caso, a altura máxima deu 20 metros. Beleza? Neste caso aqui, pessoal, o desenho do movimento... parábola que a gente fez, olha.
Então, o tempo de subida 2 segundos, chegou numa altura máxima, ele começa a descer e chega no chão de novo em 4 segundos. Esta altura máxima é quando a velocidade vale 0. Então, de novo, se fosse para você desenhar essa função aqui, né, no GeoGebra, você vai encontrar um gráfico parecido com esse, bem parecido com aquele de lucro. E aqui vai ser a posição da velocidade, quando ela para, o movimento sobe, como a gravidade está freando, ele para e começa a descer de novo. Agora eu vou deixar para vocês, nossa aula acabou, e aí vocês voltem ao simulador. Vai trocando essas velocidades e colocando essas expressões algébricas no GeoGebra e tentando ver como ficam os seus gráficos, beleza? Eu quero agradecer, espero que vocês tenham entendido e a gente volta na próxima semana com mais aulas e aí a gente vai começar a atividade 3. Obrigada, pessoal, e até a próxima.